Meus irmãos, uma boa noite, a paz do Senhor a todos vocês. Eu desejo do fundo do meu coração que Deus me dê graça para transmitir ao coração de vocês aquilo que Ele falou ao meu coração nessa tarde, estudando lá em casa. E eu estava até conversando com uma pessoa, eu preciso que Deus me dê uma orientação para me direcionar minhas ideias, porque eu leio um versículo, aí vem 20 na minha cabeça. E eu não posso ficar despejando informação, senão o povo não entende. Aí eu fico doido, mas vocês não é obrigado a ficar doido junto comigo, né? Então, nós precisamos, né? Então, vamos lá. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Esther, capítulo de número 4 e o versículo de número 14, para a nossa meditação aqui nessa noite. Capítulo 4, versículo de número 14. Hoje Deus derramou um som no sonoplasta. Esse som aqui tá perfeito, hein, menino? Você é um menino bom. Aleluia. Livro de Esther, capítulo 4, versículo de número 14. Glória a Deus. Aleluia. Pode procurar tranquilo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo Deus. Esther, capítulo 4, versículo 14, nos diz, lá no Antigo Testamento, irmãos. Louvado seja Deus. Esther, capítulo 4, versículo 14, estou vendo algumas pessoas procurando ainda, pode achar tranquilamente, porque vai que eu estou falando mentira, né? Então, vamos acompanhar o texto aqui junto. Glória a Deus. Esther, capítulo 4, versículo 14, nos diz: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a esse reino. Aleluia, pode tomar seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Essa noite eu gostaria de pregar sobre o tema Vasti ou Esther. E para que nós venhamos compreender por que eu trouxe esse tema para vocês, é necessário que nós venhamos entender o que se trata nessa passagem bíblica, nessa ocasião, e quem é Vasti e quem é Esther. A Bíblia vai nos dizer que havia um rei extremamente poderoso, e ele tinha uma esposa por nome Vasti. E esse rei, ele deu uma festa, coisa pouca, 180 dias de festa, para todos os principais do seu reino. Então todas as pessoas que eram importantes, eram diplomatas, eram parlamentares, eram responsáveis por administrar alguma área de suma importância para aquele reino, estavam presentes. E durante 180 dias, eles fizeram aquelas festinhas de ostentação, regrada a vinho, regrada a festa, regrada a alegria, e aproveitaram ali, se deleitaram, e após passarem esses 180 dias, ele abriu a fortaleza de Suzã para todo o seu reinado. Ou seja, qualquer pessoa que quisesse participar daquela festa naqueles 7 dias que sucederiam os 180, poderia entrar, comer, beber, participar, tirar uma foto para o Instagram, ficar à vontade. E o que acontece? Dentro destes 7 dias, era muito comum os reis eles mostrarem as suas mulheres como ostentação. Eles não tinham ali rainhas para falar assim, essa aqui é a minha auxiliadora, essa aqui é a minha adjutora, essa aqui construiu uma vida junto comigo. Não, isso não existia. Naquela época, eles queriam mostrar poder, eles queriam mostrar ali a beleza da sua esposa. Então o rei, ele manda os seus eunucos, porque para cuidar da mulher do rei tinha que capar também. Então mandava os eunucos buscar a sua esposa e falar assim, traz ela para cá, porque eu quero que todo mundo veja como ela é bonita.
Eu quero que todo mundo veja a sua suntuosidade. Eu quero que todo mundo veja a sua elegância. Eu quero que todo mundo veja a minha coroa. Porque ter uma mulher bonita, ter uma mulher que sabia se comportar, ter uma mulher que sabia se vestir, era sinal de honra para o rei. Então aquele rei vai lá e manda os eunucos. Traz a minha esposa, que eu quero que todo mundo veja a minha esposa. E aquela esposa, no momento, ela estava fazendo uma festa para suas amigas também em um outro salão, em um outro palácio, em uma outra parte do castelo. E ela simplesmente fala assim, vou nada. Por quê? Porque talvez ela era uma mulher empoderada. Talvez ela era uma mulher que era submissa ao marido até certo ponto. Porque onde ela não concordava, ela não era mais submissa. Só que aquele tempo não era o tempo de hoje. E aquilo poderia facilmente custar a vida daquela rainha. Não custou a vida, mas custou um alto preço. Aquele rei se enfureceu, porque quando aquela esposa ela rejeita um chamado de seu marido, não foi como hoje em dia, que um sai emburrado para lá e pronto, acabou, e daqui a alguns dias ou algumas horas volta tudo ao normal. Não! Aquilo ali trouxe uma grande ira e o rei convocou uma assembleia e perguntou aos seus conselheiros, o que eu vou fazer? Porque a minha esposa me envergonhou perante todo o reino. A minha esposa, ela me humilhou perante todos os meus maiorais. A minha esposa, ela recusou um simples pedido meu. E o que eu vou fazer com ela? Eu vou matar essa praga agora? O que eu vou fazer com isso? E o rei falou assim, põe outra no lugar, ué. Os conselheiros. Os conselheiros disseram assim, põe outra no lugar. E o que o rei fez? Tá certo, gostei desse negócio aí. Agora vão por todo o reino e procurem por todas as donzelas, as virgens, aquelas que não têm mácula, e tragam para mim a mais bonita. Então começa agora uma passeada por todo o reino a escolher mulheres que eram virgens, que eram bonitas. Agora, eram mulheres cultas? Não necessariamente. Eram mulheres que sabiam se comportar como mandava o figurino? Sentar na presença de reis? Não necessariamente. Se fosse, ótimo. Mas se não fosse, não tinha problema. Mas tinha que ser bonita e virgem. Então, seleciona uma infinidade de mulheres, de jovens, de donzelas. E quando vão fazer a seleção, cai em quem? Esther. Esther não tinha nada a ver com a Pérsia, porque eles estavam no meio do reino da Pérsia. E Esther era judia. O reino era o reino da Pérsia. Os costumes eram pagãos. Os hábitos daquele povo, daquele reinado, não tinham absolutamente nada a ver com Deus. Mas Esther era judia. Esther conhecia ao Senhor. Esther tinha uma vocação, ainda que ela não sabia que tinha uma vocação. Ela estava ali. Por quê? Nesse período, o judeu que foi levantado para ser santo, que foi levantado para ser referência, que foi levantado para ser vitorioso, estava cativo no meio da Babilônia. Porque por séculos Deus havia avisado, apruma seu pelo, que senão vocês vão ser vendidos como escravos. Arrependam-se de seus caminhos, voltem para mim. Se vocês orarem e se arrepender de seus maus caminhos e se humilhar, eu vou sarar sua terra. E o povo falava o quê? Vou nada, eu vou servir Baal, eu vou servir Astarote, eu vou servir a Sera, eu vou servir a Quemos, Milcom, Dagon, e eu não vou ficar citando o nome de pseudo-deus cirofenício ou antigo aqui, porque não é o tema. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o povo que Deus chamou para ser rei, para ser sacerdote, para ser referência, agora era escravo. E escravo por quê? Porque Deus é ruim? Não, porque o povo desobedeceu. Então o que acontece? Só que no meio de um povo desobediente, no meio de um povo que havia visto o mar vermelho sendo aberto, havia visto ali chover maná no deserto, havia visto ali o machado flutuar através da oração de um profeta, havia visto o osso de um profeta ser lançado na sepultura e o morto que já estava ali, sabe-se lá quanto tempo, ressuscitou na hora. O povo que havia visto milagres incontáveis, agora era escravo. Agora está ali sob servidão. Eu já comecei a ficar doido aqui. Já vou abrir um parênteses aqui para começar a pregar um pouquinho. Depois eu volto aqui para a linha de raciocínio. Presta atenção.
O Senhor Jesus chamou nós para ser próspero, irmão. Não é para ficar jogando tigrinho esperando ficar rico, não. O Senhor Jesus chamou nós para ter administração financeira, para emprestar e não pegar emprestado. Mas nós fica o quê? 1.600 tá bom demais, mas faz a comprinha aqui. Irmão, para com isso. O Senhor Jesus nos chamou para ser referência. A igreja tem que ter cesta para abençoar o povo? Tem, mas a igreja no todo tem que ter o poder de abençoar. E quando uma pessoa ou outra vem aqui precisar de cesta básica, tá errado? Não, não tá errado. Todo mundo passa por luta na vida, tá certo. Não tem nada de errado com isso, tá tudo bem. Mas qual que é o propósito? Deus chamou a gente para passar por esse tipo de situação? Deus passou para a gente para passar por problema com o filho, problema com relacionamento? Mas por que nós passamos? Por quê? Porque a estrutura lá de baixo começa errado. Porque nós não temos coragem de enfrentar. Às vezes as pessoas falam uma coisa com a gente, nós não temos coragem de nos posicionar. Não, assim eu não aceito porque está errado, eu não quero. É simples. Vamos fazer. Não. Eu sou cristão, não tenho esse princípio, eu não vou fazer. É simples. Vamos fazer isso aqui, vamos passear, vamos fazer aquilo, vamos gastar com aquilo, não sei o quê. Não. Eu tenho um propósito, eu tenho um chamado. Eu preciso me posicionar de forma que o meu filho não venha pagar pelo meu erro. Eu preciso me posicionar. Por quê? O meu passado foi ruim. O meu pai não teve condição. Mas a maldição acaba aqui. Eu escolho... Eu não. Eu vou correr atrás, eu vou estudar, eu vou batalhar, eu vou conquistar, eu vou suar, passar raiva, sofrer, mas eu vou chegar do outro lado e vou cantar o hino da vitória. Então foi para isso que Deus nos chamou. E o povo judeu não estava entendendo. Mesmo Deus abrindo o mar, mesmo Deus derramando maná do céu, mesmo Deus fazendo tudo que precisava e podia para que aquele povo entendesse que ele não era um povo normal que adorava imagem de gesso, de madeira, ou um Deus morto que não pode salvar. Não, o povo ficava ouvindo outras coisas. E o que acontece? Caiu na escravidão. Mas dentro da escravidão caiu uma sementinha chamada Esther, que a seu tempo viria brotar. Talvez seja você a sementinha no meio da sua casa. Só que você ainda não entendeu a mensagem. Talvez seja você. E Esther agora, ela é recrutada, é conduzida até a fortaleza e é aconselhada. Ela é cuidada, tem a sua pele cuidada, roupa cuidada, jeito de falar, jeito de usar talher, jeito de se comportar. Ela foi instruída em absolutamente todas as áreas da sua vida para ser uma rainha. Irmãos, olha, você viu, eu já comecei a ficar doido de novo. Abre o parênteses. Vamos lá. Oséias 4:6, se não me falha a memória. O meu povo foi rejeitado porque rejeitou o quê? Conhecimento. Olha que coisa bonita esses pastores afiados. Você não é rejeitado, irmão, porque o seu coitado, dodói, tudo é errado para você, porque você nasceu para sofrer. É porque você rejeita conhecimento. A gente quer dar conselho, a gente quer instruir. O Senhor quer te conduzir através de conselhos e conhecimento. E o povo, acho que não precisa disso, não. Quando eu converti, o povo falava que teologia era do diabo. Eu sou o próprio Satanás, então, porque eu amo. Não, coisa rasa pra mim, tô fora. Não, eu quero profundidade aqui, ó. É o que liberta, é conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou será que é conhecereis o sapato de fogo? Ou será que é conhecereis o pastor que entrega a profecia? Ou será que é conhecereis a irmã do coque que revela? Ou será que conhecereis aquele irmão que tem visão? Não, é conhecereis a verdade. E você sabe por que há uma resistência muito grande? Porque chegar aqui para receber a oração de qualquer pastor é fácil, abaixa a cabeça e pronto. Agora conhecer a verdade tem que gastar tempo. Tem que sentar, tem que ler, tem que se esforçar para compreender, buscar auxílio, e isso o povo não quer. O povo não quer. Por que o povo não constrói uma vida estruturada? Porque acha que o tigrinho vai dar certo, mas na palavra não tem jeito. Tem que ir pelo caminho certo. Voltamos à mensagem. Esther agora é instruída. As pessoas, quando elas recebem instrução, quando elas têm um coração humilde, elas recebem e ainda agradecem. Não, graças a Deus, você me deu um toque aqui, eu vou buscar mudar esse ponto de vista. Mas as pessoas que elas têm o coração endurecido, elas apelam. Fulano, não se comporte dessa forma, não faça tal coisa. Ela estressa com você. Mas você... Esther não. Por quê? Porque a Esther havia compreendido para que Deus havia chamado ela. Esther, ela sabia que ela era uma judia que tinha nascido ali no ambiente de escravidão e agora tinha saído da periferia, tinha saído do bairro, tinha saído de uma vida difícil e limitada para se assentar num trono onde toda a nação iria respeitá-la, onde toda a nação iria admirá-la.
onde toda a nação iria olhar para ela como referência. Irmão, isso é uma bênção. É claro que isso é uma responsabilidade muito grande, porque imagina você andar na rua, todo mundo está te olhando. Está todo mundo te olhando, todo mundo sabe quem é você. E todo mundo espera uma conduta ilibada. É assim ou não é? Pastor aqui, ó. É assim ou não é assim? Todo mundo pode fazer qualquer coisa, o pastor não pode não. Porque está todo mundo olhando. Aqui é pastor ali, não sei não. Então, a gente às vezes tem que manter um certo tipo de conduta só porque o povo está olhando, irmão. Não é nem porque é pecado, porque é errado, porque nós também somos conservos de vocês, nós somos homens igual qualquer um, mas tá cheio de gente olhando pra gente. Então a gente, não, meu casamento não tem problema não, eu sou perfeito. Minhas finanças tá tudo pago e ainda tá sobrando dinheiro pra pizza no final de semana. Quem dera. Esther agora conduzida até a fortaleza. Esther agora instruída nos costumes reais. Esther agora saiu ali de uma mulher simples, de uma mulher ali de uma comunidade simples, e agora começa a habitar palácios. E o que acontece? Pouco tempo depois, eu já comecei a ficar doido de novo, mas eu vou pregar mais um pouquinho para abrir um parênteses para vocês entenderem uma coisa aqui. Pouco tempo depois, se levanta um jovem, um homem, que a Bíblia chama de Amã o Agagita. Amã o quê? O que é Agagita? Eu não sei, pastor. Vamos chegar lá. Esse homem era terrivelmente inimigo dos judeus. Esther, ela foi adotada como filha pelo seu primo, porque ela era órfã, seus pais haviam morrido. E seu primo entendeu a responsabilidade familiar e estava cuidando de Esther, criando ela. E o próprio filho dela, o próprio primo dela, dava conselhos de como ela deveria se comportar. Esse Satanás do inferno, por nome Amã, começou a perseguir não só ela, mas a todos os judeus. Falou assim, essa praga desse judeu, eu vou matar tudo. Então ele começou a tramar algo ali perante o rei, para que se editasse um decreto onde todos os judeus deveriam ser mortos. Mortos. E o que acontece? O primo dela, que ela tinha como pai, por nome Mardoqueu, falou assim, Esther, é você que está aí. A responsabilidade é sua. Como diz a minha esposa, né? Ela falou assim, valha meu Deus, rapa lá, menino. Eu não. Aí o primo dela falou assim, eu sei sim, senhora. Você não quer, não? Ó, você não quer? Então o azar é seu. Deus vai levantar outro. Mas será que não é por isso que Deus te colocou nesse lugar? Será que não é para esse momento que Deus te chamou? Irmão, deixa eu falar para você uma coisa aqui. Talvez você fique preocupado com a sua situação financeira, você fica preocupado com a sua família. Você tem que estar preocupado que no mundo espiritual Deus está conduzindo todas as coisas. Esther não sabia, mas Deus já sabia. Esther não sabia o que ia acontecer com a vida dela, mas Deus já sabia. Deus tinha um plano. Ainda que ela não sabia, Deus tinha um plano. O que é que ela precisou? Confiar. O que é que você precisa? Confiar. Você precisa confiar, mas agir de acordo, irmão. Não é uma confiança cega. Obrigado, irmão. Não é uma confiança assim, eu creio, vai dar tudo certo, em nome de Jesus no final. Vai não. Se você estiver acreditando desse jeito, muda sua mente agora. Porque se você deixar as coisas, o que você quer pro futuro? Que Deus preparar para mim tá bom. Não vai nessa não, irmão. Estabeleça uma meta. Busque o que você quer. Então o que acontece? Vamos lá dar continuidade, porque esse relógio aqui lá vai. Então, presta atenção. Esther deveria se apresentar diante do rei e fazer uma petição a ele. Só que a esposa não poderia simplesmente chegar na cama na hora de deitar e falar assim, ô benzinho, essa barba sua tá tão brilhando hoje. Preciso pedir uma coisa pra você. A esposa deveria ser chamada pelo rei. Senão ela não podia ir se apresentar a ele. Porque o rei tinha várias. E cada dia era uma, e se ele quisesse. Se ele não quisesse, ela ficava morando em outro lugar, em outra repartição do palácio. Apenas se o rei chamasse, abaixando o seu cetro para ela, é que ela poderia chegar perto dele. Então o que acontece? O primo dela falou assim, não, vai jejuar, vai orar e vai buscar. Aí ela falou assim, quer saber? Se eu morrer, morri. Eu vou jejuar e vou fazer. Esther era bonita? Sim ou não? Esther, ela tinha status? Sim ou não? Sim. Ela agora era a mulher do rei. Só que ela não colocou a beleza dela como prioridade. Ela não colocou o bem-estar dela como prioridade. Ela não colocou a vida boa dela como prioridade. Ela colocou como prioridade o quê? A ação do Senhor em livrar o povo.
Então, quando ela coloca a obra de Deus, quando ela coloca o propósito de Deus aqui em prioridade, quando ela dá lugar àquilo que Deus quer e não que ela queria. Porque, irmão, você é mulher, você é homem, quem não quer ter salário alto? Quem não quer ter uma mansão? Quem não quer carro na garagem? Conta paga? Filho em escola particular? Quem não quer? Todo mundo quer, irmão. Então tem hora que você fica pensativo assim, ó, mas se eu fizer isso eu posso perder aquilo, então não vou fazer. Você fica receoso, é normal, nós como seres humanos. Afinal, quem está em um lugar aqui, se não nasceu em berço de ouro, batalhou muito para ter o que tem. Então é normal você ficar com medo de perder as coisas. Esther falou assim, quer saber? Se o rei quiser me matar, que me mata, vou dar a prioridade a Deus. Então ela jejuou por 3 dias, e ela chegou assim lá no palácio, assim, à frente do rei, ficou assim, balançando os cabelinhos assim para ele, assim, olhando para ele. O rei olhou para ela e falou assim, vem. Chamou ela. Isso não ia acontecer em hipótese alguma, irmão. Porque não é assim que funcionava no reinado. Mas como ela jejuou, como ela deu prioridade ao rei ali, ela conseguiu o objetivo que ela estava ali para buscar. Então o que acontece? Se você tem um objetivo, está priorizando a vontade de Deus, está orando, está jejuando, lendo a palavra. A pastora colocou um propósito aqui, 2 semanas atrás aproximadamente, né? Que orar, jejuar e ler um versículo por dia, né? Eu falei, mas um versículo? Tinha que ler pelo menos um capítulo. Mas tudo bem. Então, quando nós focamos aqui nesse pagar preço aqui para nos aproximarmos de Deus, Deus move os céus, irmãos. E Esther chegou perante o rei e falou assim, rei, negócio é o seguinte, nós estamos com um problema aqui, que tem um certo homem que ele está querendo exterminar o judeu. E o judeu é quem? É meu povo, é meu tio, é meu primo, fala parente não sei de quem, é meu povo. E ele quer acabar com todo mundo. E ela clamou ao rei ali, e o que o rei fez? Ele reverteu aquele decreto de matar todos os judeus. Agora eu quero que você entenda aqui no meio do caminho o que aconteceu. No meio do caminho, esse Amã, que geralmente é aquele que ele tem más intenções no coração, é bajulador. Seja na empresa, você já viu que o bajulador puxa tapete todo mundo? Ele tá nem pra você não. Ele vai lá, te entrega o patrão, e qualquer meio social, tô dando um exemplo de empresa que é mais fácil de entender, mas em qualquer meio social, até dentro da igreja, desconfia do bajulador. Desconfia, porque é problema. Então o que acontece? Aquele rei, certa vez o rei chegou para ele e falou assim, o que eu faria com uma pessoa caso eu quisesse honrar ela? Aí ele encheu o pulmão e falou, pega seu melhor cavalo, seu melhor anel, sua melhor roupa, coloca nessa pessoa e manda que alguém puxe o cavalo com ele montado em cima por toda a cidade para que aquela pessoa fosse honrada. E o rei guardou aquilo naquele coração. Só que quando o rei teve essa conversa com Esther, que inclusive o Amã, o servo do rei, estava ameaçando a rainha Esther, a coisa mudou de tal forma que agora aquele homem que achou que seria honrado, agora começou a ser perseguido pelo rei e pelo próprio Deus. E aqui eu quero abrir um parênteses aqui para te mostrar o senhor uma coisa. Você acha que Deus mandaria matar alguém? Quem acha? Sim ou não? Interage comigo. Você acha que Deus mandaria matar alguém? Hã? Quem falou sim? Presbítero Judeu, Renan, esse povo. Você está com medo, irmão? Irmão, se você não andar na linha não, caixão vela preta pra você. Foi Deus que fez tudo que existe. Ele matar alguém, ele mandou um anjo numa noite, matou 175 mil assírios, que estavam encrespando com o povo dele. Mas agora eu quero que vocês leiam aqui. Lembra que eu falei aqui, Amã, o quê? Quem lembra? Agagita. Amã, agagita. O que é isso, pastor? Por isso que eu gosto de mergulhar nessa Bíblia, irmão. Eu fico doido da cabeça, eu não aguento um livro desse, não. Ô, irmão, presta atenção. Agagita quer dizer que é descendente de Agag. Quem foi Agag? Agag foi o Satanás que há 600 anos atrás o rei Saul poupou e não matou quando Deus mandou matar. Deus falou com Saul, entra e taca o terror, mata mulher, menino, velho, a titia, vovó, os meninos, mata todo mundo, não quer saber de ninguém. Aí Saul falou, não, vou deixar aqui vivo, porque vai que nós faz uma aliança, vai que eu preciso dele futuramente, e deixou o rei vivo. A descendência desse rei Agag veio a nascer quem? Amã, o Agagita. O ódio que Agag tinha dos judeus e queria matar, passou para Amã, quase que mata. Só que aí, o que Deus fez com Saul? Aí entra aqui agora, eu fico doido da cabeça, irmão. Tem gente que fala assim, Deus não envergonha ninguém não. Já ouviu isso aqui? Já. É claro que vergonha, irmão. Para com isso.
Porque quando Saul desobedeceu a Deus e ele ficou doido caçando Samuel, Samuel, tem 3 dias que eu estou caçando você, rapaz, eu preciso ouvir a voz de Deus. Samuel olhou para ele e falou assim: escuta aqui, ô bonitão, você é o maior de Israel, não é? Homem que não tem ninguém mais bonito, mais alto que você, não é? Pois é, Deus já te rejeitou e pôs outro melhor no seu lugar, filho, vai embora. E aí? E aí? E aí? A gente fica aqui perdendo a oportunidade de servir, perdendo a oportunidade de cuidar, perdendo a oportunidade de contribuir e acha, Deus sabe todas as coisas. Continua, vai lá, vai lá. Porque quando sobra outra pessoa aqui para cantar, quando sobra outra pessoa para pregar, quando sobra outra pessoa para fazer, e fica, bebida. Ah, irmão. Aqui, ó, quer uma paulada? Quer uma paulada agora? Muitos pais aí no mundo, quando vê outro homem que não é pai, abraçar seu filho, jogar pro alto e ensinar a andar de bicicleta, vai chorar na cama que é lugar quente. Muitas mulheres aí no mundo, quando vê outra mulher abraçando o seu filho, que saiu, eu sei que sentiu contração, sei que quase morreu para pôr para fora lá. Se tivesse a cabeça do lado do tamanho da minha, então você deve ter andado ruim, né? Aí quando você vê outra mulher pegar lá assim e virar amiguinho do seu filhinho, aí o povo chora. Ai. Aí começa a alienação parental e a vida vira um inferno. Mas por quê? Tem oportunidade de fazer o que é certo, mas o orgulho não deixa. Tem oportunidade de ser bom marido, de ser boa esposa, de ser bom pai, de ser boa mãe. Eu fico doido como que, irmão, a Bíblia não é só sobre ir para o céu, não, irmão. A Bíblia é para nos conduzir em toda a nossa maneira de viver. É ser bom pai, bom marido, bom filho, bom irmão, bom irmão. Se nós ficarmos comendo aqui, ó, presta atenção do versículo, não lembro. Eu li um versículo só e o relógio tá lá, ó. Não pavora não, relógio. Pera aí, ó. Porque se de tudo te calares nesse tempo, irmão, não fica calado com as coisas que está te incomodando, que está errado, irmão. Chega, enfrenta, fala. Essa situação eu não quero, dessa forma eu não aceito, eu não concordo com isso, isso está errado, não foi assim que eu aprendi. Ah, pastor, mas eu não fui ensinado assim, mas eu estou te ensinando aqui agora, irmão. Se posiciona, porque quando você se posiciona, meu irmão, o Senhor pode agir. Agora se você fica aí, ó vida, ó céus, ó Deus, levanta alguém, não, é você. Se você quer ficar calado, beleza, Deus vai levantar outra pessoa. Mas, se te calares, você vai perecer. É o que diz o texto. Não foi? Ó, versículo 14. Ó, porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai, perecereis. Saul era rei, ungido, usado por Deus, e morreu indo buscar a pitonisa de Endor, macumbeira, querendo trazer de volta Samuel. Eu não vou entrar na teologia desse texto aqui, porque também não dá tempo, e não é Samuel que ele viu, não. A Bíblia fala que quem partiu não volta. Então, ele viu um espírito imundo ali, acreditou que era profeta, e morreu em desobediência, perdendo a salvação, o reinado, a honra, perdeu tudo que tinha, tudo que tinha. Era rico, chamado para ser rei. É igualzinho a Bíblia fala sobre nós. Sacerdócio santo, geração eleita. Você não quer não? Beleza, Deus vai colocar no seu lugar. Irmão, às vezes a gente fica esperando ir para a igreja e culto de fogo caindo, e aquela igreja é benção demais. Você o quê? Irmão, se você está aqui sentadinho, tranquilo, ouvindo a palavra, seu casamento lá vai, irmão. Você está empregado, está bebendo, está vestindo. E as pessoas pensam que tem que acontecer um rendezvous aqui, e chave, irmão, correndo com o braço aberto. Não, irmão, você está na obediência aqui, irmão. Você está guardando a palavra, você está ouvindo a palavra. E Deus está operando, Deus está livrando, Deus está construindo a sua história. Deus está operando. Então o que acontece? Vamos dar continuidade aqui. Ô Senhor da glória. Agora, eu fiz um esqueleto aqui que eu não li uma linha do esqueleto aqui, mas bora lá. Esther agora consegue livrar o teu povo. E o rei fala com ela assim, ó, beleza, o teu povo não poderia revidar, mas agora o seu povo pode revidar. Deus enviou o anjo para salvar o povo nessa ocasião? Deus deu a oportunidade de o povo revidar. Então, quando aqueles que eram inimigos do judeu foram para matar eles, eles já chamou nos Paranauê e falou, então vem, bonitão. E ó, linha. Acabou que esses que tiveram que bater em retirada e todo o povo judeu foi liberto, foi livre pelo poder de Deus. Por quê? Porque uma pessoa orou. Porque uma pessoa jejuou. Porque uma pessoa acreditou. Você talvez seja essa pessoa, irmão, que precisa orar, que precisa acreditar, que precisa jejuar. Por que que eu não abro mão de que crente que é crente tem que conhecer a Bíblia e isso não é negociável? Crente que é crente tem que conhecer a Bíblia. Por quê? Porque como que você vai educar seus filhos?
Como que você vai se comportar perante as várias situações que vão chegar na sua vida? Como que você vai ter uma conduta cristã? Conduta cristã não é pela sua roupa não, meu irmão. Conduta cristã não é por saia, não é por causa de brinco, não usa brinco, cabelo, não corta cabelo. Não, para com isso. Isso aí é lero-lero, coisa de igreja, norma, e não vou entrar em detalhe com isso. Conduta cristã é se você tem ou não tem o Espírito Santo. É se você é ou não é tratável. É se você quer ou não quer conhecer mais a esse Deus que você diz que ama. Que tá cheio de gente que fala que ama Jesus, mas não sabe abrir uma palavra aqui para pregar. Que amor é esse? Que amor é esse? Não tem amor nisso aí não, irmão. Então vamos dar continuidade. Olha pra você ver. Aí, quando o rei descobre que Amã estava tramando contra a sua própria esposa, aí você mexeu no caldo da Amã. Mexeu com o meu xerém? Mas vai ser só soco diferente de baixo pra cima. Meu xerenzinho? Não. Ninguém mexe no meu xerém, não. Você é doido? O que acontece? O rei manda chamar Amã. O rei manda chamar ele e a Amã lá vai tudo animado, né? Agora eu vou ser honrado. Agora eu vou montar no cavalo do rei. Eita! Vou pegar o anel e todo mundo vai olhar pra mim e falar assim, não, isso aí é o truta do rei. Esse aí é meu peixe. Só que quando ele chega, mãe, então quer dizer que você atentou contra a minha esposa, bonitão? Você atentou contra a esposa do rei? Pois bem, agora o cavalo que você queria montar, o anel que você queria colocar no dedo, a roupa que você queria vestir, você vai pegar e colocar em Mardoqueu. O quê? Mardoqueu? Mas esse aí é um judeu, esse aí é um herege, esse aí vai. Vai ou não vai? Ele teve que ir, irmão, que não se desobedecia uma ordem do rei. Então Amã, que achou que seria o bonitão da balachita, como diria antigamente o povo, né? Amã achou que ia ser o bambambam do reinado, ia ser o primeiro nome ali na lista do rei. Pega a cordinha ali e sai de cabecinha baixa assim, ó. Puxando o cavalo. E por cima Mardoqueu, honrado. E por cima Mardoqueu, reconhecido. E por cima Mardoqueu ali, ó, confiante, irmão, e com a certeza de que cumpriu aquilo que Deus havia chamado ele para fazer. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando você, meu irmão, cumpre o propósito que Deus tem chamado para você, não importa a luta, não importa o levante, não importa se a mão vai aparecer, não importa se o inferno vai se levantar, não importa se Satanás vai se materializar na sua frente, você vai ser vitorioso, porque o céu está com você, Jesus está com você, o Espírito Santo está com você e a palavra está com você, meu irmão. Aleluia! Ô Santo de Israel! Como que eu não fico doido? Eu fico doido, eu não aguento um negócio desse não. E acho que acabou? Acabou não. Acabou não. Porque a Amã tinha colocado 6 cordinhas ali para enforcar os seus principais inimigos judeus. E naquelas 6 cordinhas, o rei mandou que enforcasse Amã e todos os seus filhos. Presta atenção. Isso era obrigação de Mardoqueu? Isso era obrigação de Esther? Isso era obrigação de Saul. Se você quiser se comportar igual a Saul, pode ser que o seu filho, o seu bisneto, o seu tataraneto, ou não sei nem quem, sei lá, neto, pague o preço por uma negligência sua. Mas só que, da mesma forma que Saul, da tribo de Benjamim, negligenciou, Mardoqueu, da tribo de Benjamim, foi lá e cumpriu. Qual que você escolhe? Qual que você escolhe? Você escolhe ser a rainha Esther, obediente, submissa, temente, ou você quer ser a Vaste, que foi citada apenas no primeiro capítulo e já perdeu a pompa, perdeu a glória, perdeu ali tudo que ela tinha direito? Que crente é você? O que obedece ou o que questiona? E eu não estou falando de obediência cega não, viu, irmão? Eu falo com a minha esposa assim, ó, nós temos que ser obediente mediante a palavra. Se não é na palavra, você tem 2 ouvidos, filho. Entra num, sai no outro. Dá ideia não. Agora, se está na palavra, eu vou questionar como? Qual crente é você? Que tipo de pessoa é você? Eu não aceito. Não. Eu? Não. Você é da geração de mulheres empoderadas? Eu não aceito. Aqui em casa, anda assim, ó. Ou você é da geração
de mulheres submissas que, como dizem Hebreus, que através da oração tiveram de volta da morte a seus maridos, que oravam a ponto de mortos ressuscitarem. Você é a mulher empoderada do sovaco cabeludo? Igual o mundo tá cheio aí? Eu não preciso de homem para nada. Eu trabalho. Irmão, eu não conheço de perto a vida aqui de nenhum dos irmãos, e os irmãos sabem o que eu tô falando. A única mulher que eu conheço a vida dela de perto é a minha esposa. E a vida dela é maravilhosa. Olha o marido dela. Você tá doido. Mas se você teve a experiência ou conhece uma mulher que teve que ser mãe e pai, ela faz porque tem mulher que é forçuda, tem garra, né? Determinada. Mas o preço que ela paga é alto demais. Porque tem coisa que é do pai. A mulher não quer rolar com o menino no chão e ficar brigando, não, mano. Brincando de lutinha. E brincar de lutinha com criança forja o caráter dele. Parece coisa besta de criança. Mas não é, não. Sabe? A mulher, você acha que a mulher tá querendo ir pra vaza, jogar o menino dentro d'água, deixar ele afogar lá, pra ele aprender a nadar? Ela não quer, não. Isso é coisa de pai. Mas isso forja o caráter da criança. É lá do berço. Então cada um na família tem sua função. O pai tem sua função, a mãe tem sua função. O pai geralmente, não é regra, mas pai é besta. Faz o menino cair, chuta o pé dele, faz ele cair, brinca com o menino, joga pra cima, brinca de lutinha. Mas se o pai entra na sala, o menino pode estar fazendo o que foi, ó. Acabou. Agora a mãe dá correiada, dá chinelada, dá murro na cabeça, tira no ouvido. E o menino tá nem aí. Pula pra todo lado, não respeita. Porque Deus fez os dois para se tornarem uma só carne, um complementar o outro. Então nós precisamos entender, meu irmão, qual que é o nosso chamado. Hoje em dia, as mulheres acham que é humilhação, acham que é ofensa falar que tem que ser submissa. E os homens? Tem que dar a vida no lugar da mulher. O ladrão entrou 3 horas da manhã, fica aí bem, que eu vou lá. Na frente do revólver, deixa comigo. Oh Deus, tem misericórdia, meu pai. Mas espera aí, mulher, que você tem homem. E ela vai dizer, oh Deus, socorro, Deus. É o que a Bíblia ensina. Então o que acontece? Qual desses dois vai ser você? O que obedece ao Senhor, irmão. Dá ideia pra mim não, irmão. Sou um homem igualzinho a vocês. Ou aos costumes desse mundo. Vaste, perdeu a coroa, empoderada, na festa com as amigas. Abafa, né? Tava ali, babado lá, ela e as amigas dela, altas fotos para as redes sociais. Ou Esther, recebendo conselhos, orientações e sendo usada para livrar um reino inteiro da morte. Fico por aqui, uma boa noite, paz do Senhor.